Saudações fraternas, irmãs e irmãos. Mais uma vez, com 30 minutos com a palavra, estamos continuando nosso estudo de Lucas, capítulo 22. Estamos interrompendo como se fosse a ceia, mas a ceia judaica. Agora Jesus vai instituir a sua ceia. Vamos orar. Rogamos, Senhor, a tua bênção sobre nós nesta hora, por teu Espírito Santo nos iluminando para compreendermos a importância desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós tínhamos deixado o estudo na semana passada no versículo 18. Agora nós vamos pegar de 19 a 22. Lucas 19, 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Agora já não é a ceia judaica. Agora Jesus está instituindo uma ceia para os seus. Fazei isto em memória de mim é um mandamento. Tomando um pão, tendo dado graças, diz o versículo 19. Ao erguer o pão, mostrando-o aos da mesa, o pai celebrante diria: Eis o pão de miséria que nossos pais na fé comeram no Egito. Que venha aquele que tem fome e coma conosco. Que o necessitado venha e celebre esta festa conosco. Depois orava: Louvado sejais, ó eterno nosso Deus, Rei do universo, que da terra tirais o pão. Padrão, tem que ser assim, na ceia judaica. Mas ele abençoou o pão desse jeito. Esta oração, a bênção do pão, a oração que era feita em toda a ceia judaica, na realidade, esta oração sobre louvado sejais era a oração todas as vezes que se comia pão. O pão era partido, entregue normalmente à direita e à esquerda, cada um tirando um pedaço. O pão fazia parte da refeição. Todos os elementos da refeição pascal tinham simbolismo. O cordeiro imolado, o seu sangue nas portas, levava o pecado do povo e os libertava. A água salgada, lembrando o suor da escravidão. Ervas amargas em memória do tempo em que os pais eram escravos no Egito e os egípcios amargavam-lhe as vidas por duros trabalhos. O harosset, que são frutas doces maceradas com mel, simbólicas da doçura e alegria do viver. E o quarto e o último cálice na ceia judaica era o cálice da salvação, era assim que era chamado. Era lembrado aquele Salmo 116, 12 e 13, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, erguerei o cálice da salvação e cumprirei meus votos perante o Senhor. Mas este último cálice é o cálice que Jesus agora vai aproveitar. Eles já tinham comido, mas agora eles estão comendo de novo pão, abençoado por Jesus, dizendo que isto é o meu corpo. E agora ele vai oferecer o cálice. Bendito sejais, ó eterno nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da vinha. Palavras que Jesus disse. Além do que ele disse, isto é o meu corpo. A Páscoa dos judeus criou uma nação, um bando de escravos foi libertado do Egito e se tornou uma nação. A nossa nova Páscoa também cria um novo povo. Aqueles unidos em Jesus Cristo, que lembram e confiam no seu sacrifício. Jesus não deu as explicações normais ao apresentar as partes da refeição, ele as interpretou em si mesmo. O foco agora não era mais no sofrimento de Israel no Egito,
mas no sofrimento dele que levava o pecado a favor do seu povo, dizer isto é o meu corpo não fazia parte do Pesach, da Páscoa. Se não havia cordeiro, algo tinha que ser quebrantado, tinha que ser oferecido. Jesus estava dizendo, eu vou ser oferecido. Estas palavras, sem dúvida, causaram um efeito forte nos apóstolos, um efeito que cresceria com a compreensão que lhes deu o Espírito Santo depois da ressurreição. É assim que lembramos o que Jesus fez por nós. Enquanto comemos o pão, devemos lembrar como Jesus foi quebrado, moído, traspassado, açoitado por nossa redenção. E enquanto tomamos o cálice, lembramos que a sua vida, o seu sangue, foi derramado no Calvário por nós. Nós temos comunhão com Jesus, porque a sua redenção nos reconciliou com Deus. Podemos sentar à mesa dele para uma refeição com Jesus e gozarmos da companhia uns dos outros. Mesmo assim, neste momento de profunda união com os irmãos em Cristo, tem sido um momento de muita desunião e controvérsia entre os cristãos. Talvez não há nenhum momento na vida cristã que mais divide os cristãos do que esse. A ceia do Senhor. Os católicos romanos têm a ideia da transubstanciação, que ensina que o pão e o vinho se tornam no próprio corpo e sangue de Jesus. Lutero pregava a consubstanciação. O pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho, mas pela fé são o mesmo corpo de Cristo. Calvino ensinou que a presença de Jesus no pão e no vinho é real, mas somente espiritual e não físico. Zwinglio ensinou que o pão e o vinho são símbolos significantes que representam o corpo e o sangue de Jesus. Pois é, queridos, aqui nós temos várias maneiras de olhar. A verdade é que nenhum cristão foge da realidade que na ceia do Senhor Jesus está especialmente presente. Nós discutimos entre nós sobre o como ele está presente. Mas quando você aproxima da ceia com fé, você vai encontrar com Jesus. Estou lembrado de um incidente na minha vida estudantil como seminarista. Fomos dado como tarefa visitar várias igrejas e trazer de volta um relatório sobre o culto. E eu escolhi uma pequena igreja anglicana, pertinho do seminário, para um culto, um serviço cristão. E era um grupo de pessoas com o que eles chamam de High Church. High Church significa uma liturgia muito formal, muito alta. O sacerdote, o ministro, estava à frente do povo, virado de costas. Havia um altar atrás dele, ou na frente dele, né? E, certa hora, depois da consagração, ele virou para o povo e disse aquelas palavras que Jesus colocou em uma das suas parábolas. Vinde, porque tudo está preparado. Eu me comovi nesta hora, porque eu vi as pessoas levantarem ordenadamente, banco por banco, indo para a frente para receber o pão e o vinho. E eu me comovi porque eu senti que naquela hora eu iria encontrar com meu Senhor Jesus. Como se fosse um X marcado no espaço e no tempo. Pois é, você pode se aproximar da ceia da mesma forma.
Quando Jesus diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, é notável que Jesus anunciou a instituição de uma nova aliança no seu sangue. Nenhum mero homem poderia anunciar, muito menos instituir uma aliança entre Deus e os homens. Mas Jesus é o homem-Deus, com completa autoridade para instituir tal aliança selada com sangue, como foram todas as alianças anteriores. Um exemplo aqui de Êxodo 28:8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. O que é certo é que a ceia do Senhor é o momento em que Cristo está especialmente presente, como dissemos. Disso nenhum dos cristãos se aparta. Também que Jesus nos comanda a comemorar não o seu nascimento, nem a sua vida, nem os seus milagres, mas nos manda comemorar a sua morte até que ele venha, como nos diz Paulo. Esta nova aliança foi profetizada através do profeta Jeremias. Vou ler aqui de Jeremias, esqueci o capítulo, mas é o versículo 31 a 34. Aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, e serei o seu povo, e eles serão o meu povo. Esses dois termos, eu serei o seu Deus, e eles serão o seu povo. Esses são os dois termos básicos da aliança. 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É uma aliança que causa uma transformação interna que nos livra de todo o pecado. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Esta transformação coloca a palavra de Deus e a sua vontade em nós. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Esta aliança tem tudo a ver com um novo e próximo relacionamento com Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Justamente os termos da aliança do Sinai. Podemos dizer que o sangue de Jesus garantiu a possibilidade desta nova aliança e também a fez segura e confiável, pois foi confirmada com a vida do próprio Deus. Chegamos agora então, depois da ceia, ou melhor, durante a ceia, capítulo 22, versículo 31 a 34, Jesus vai advertir Pedro da sua iminente queda. Versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Sim, momento
santo, sagrado, solene, mas há uma batalha nos bastidores. Quando Jesus diz que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, como isso aconteceu, não sei. Como eu costumo perguntar, me pergunta como é que foi. Eu não sei. Aparente Satanás queria mais dos apóstolos do que o Senhor permitiria. Já tinha um, Judas. Lembra algo parecido com o caso de Jó. Deus peneirou ele. Pedro e os seus companheiros pertenciam ao Senhor Jesus. Só com a sua permissão é que poderia fazer algo contra eles. Em João 17:6 a gente lê, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Pode ser que Satanás quer que na peneirada nenhum trigo permaneça, mas todos sejam levados pelo vento como palha, como foi Judas. Interessante, a traição de Jesus é definitiva. Jesus vai dizer, ai do homem por quem o filho do homem é traído. Mas o tropeço de Pedro não é. Jesus permite que seus discípulos passem por isso. Eu, porém, roguei por ti. Olha o singular. Satanás vos reclamou, plural. E Jesus diz que Jesus estava orando por Pedro. Porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O plural do versículo 31 é contrastado com o singular diretamente a Pedro aqui nesse versículo 32. Um traidor perdido e um tropeçador sustentado pela oração de Jesus. Como é forte o contraste. Pedro converterá, voltará ao seio de Jesus, mudará depois da derrota. Pedro não está perdido. Outra vez voltamos a João 17, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Não esquecer que Jesus é o nosso intercessor eterno. Como intercedeu por Pedro, intercede por nós. Hebreus 5, 27 e 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus fala a Pedro para que a tua fé não desfaleça. Tropeçar, sim. Desfalecer, não. Negou, retorna rapidamente ao Senhor. Jesus cuidou de Pedro com um tratamento pessoal à beira do mar da Galileia. Ele vai chamar: Pedro, tu me amas? Mais do que isto, mais do que estes? 3 vezes. Como Pedro negou 3 vezes, ele vai ter que afirmar 3 vezes para Jesus que o amava. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ao retornar, Pedro vai ajudar os outros. Jesus o coloca em posição de humildade, na qual ele terá que ser o servo dos servos. Estou lembrado de um incidente quando eu estava no internato. Era um internato de filhos missionários em Séries, Goiás. Nós jogávamos beisebol, ou melhor, softball, uma bola maior. E certa hora eu fiquei irritado com um dos meus colegas, na realidade, o meu companheiro de quarto, e dei um chute nele. Perdi a paciência. Eu era o mais velho. Na hora da calistênica, nos exercícios físicos, o diretor, Bob Sequest, sabe o homem, falou: Joe, vem cá.
Vou te colocar na frente para liderar o exercício. Que vergonha eu senti. Todo mundo sabia o que eu tinha feito, todo mundo sabia que eu estava errado, eu sabia que estava errado, eu tinha caído mesmo. Desfaleci, mas tive que ficar na frente de todo mundo liderando. Mas como foi uma lição de moral forte para mim, muito grande. Pedro vai voltar para ajudar os irmãos. Ele tem que se tornar não o centro de atenção, mas tem que envolver a sua atenção aos demais. O fraco tem que fortalecer os que estão fracos. Mas agora Pedro diz, Senhor, versículo 33, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Ele não estava mentindo, mas estava metido numa encrenca. Não sabia da realidade espiritual, nem da batalha espiritual pela qual Jesus passava naquele momento. Pedro fala impulsivamente, como se fosse um seguidor fanático de um líder. Era como ele se sentia no momento. Se sentia bem corajoso. Os nossos sentimentos do momento não são uma boa base na qual fundamentar as nossas decisões. Em poucos momentos, Pedro seria intimidado por uma humilde serva no pátio da casa de Caifás, negando com xingamento que nunca conhecera Jesus. Às vezes é mais fácil sermos pessoas que carregam grandes fardos por Cristo do que fardos pequenos. Alguns são mártires que não poderiam ser testemunhas perante vizinhos que nos zombam. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro. Em verdade te digo, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Jesus disse a Pedro a verdade da vida dele e a sua situação. Não foi para desencorajá-lo, mas para que ele soubesse que havia sim uma realidade e uma batalha espiritual da qual ele não tinha noção, mas que Jesus conhecia muito bem. Não era para que Pedro soubesse como ele era fraco, mas que ele pudesse chegar a um arrependimento verdadeiro e uma verdadeira conversão. Está lembrado como Mateus nos diz? E Pedro saiu e chorou amargamente. Forte. Jesus está dizendo que Pedro negará com tanta rapidez e facilidade que um galo não teria oportunidade para cantar uma segunda vez. Não esquecer que em Mateus lemos que o galo cantou e que Jesus olhou para Pedro. E aí sim, ele saiu e chorou amargamente. Versículos 35 a 38. Jesus conclama os discípulos a estarem preparados. A seguir, Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes, basta. Jesus sabe que ele vai embora e eles vão ter que carregar tudo consigo agora. Sem a presença dele, vão faltar coisas. Jesus parece estar dizendo, estou prestes a deixar vocês. E quando eu estiver ausente, vocês têm que usar do bom senso para providenciarem sustento e proteção para si. Antes não era necessário preocupar, pois Jesus estava com ele.
agora precisam cuidar de si. Antes Jesus o havia mandado em missão, sozinhos. Agora enfrentariam um mundo hostil sem a sua presença física. Portanto, deveriam estar preparados. Versículo 37. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito, ele foi contado com os malfeitores. Porque a mim se refere, está sendo cumprido. Antes, em Lucas, Jesus havia dito o que lhe aconteceria, versículo capítulo 17, capítulo 18, que ele seria rejeitado e crucificado. E agora ele está lhes dizendo que isto aconteceria em breve, na realidade, menos de 24 horas adiante. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram, eis aqui 2 espadas, respondeu-lhes, basta. Jesus não está encorajando o uso das espadas. Embora a gente lê que Pedro, o nosso Pedro, cortou a orelha do servo do sacerdote Malco. O que ele disse é, basta dessa conversa. Versículo 22, capítulo 22, 29 a 46. Queridos, eu acho que seria uma boa hora para parar aqui, porque aqui nós vamos chegar à batalha do Getsêmani. Nós vamos continuar aqui na semana que vem com a graça de Deus. Até mais tarde. Deus te abençoe a todos.